E nós vamos falar agora sobre desenvolvimento regional. E o governo do Rio Grande do Sul tem um projeto chamado Consulta Popular, em que as regiões, os COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, indicam propostas, os diferentes municípios, e tem uma parcela, um valor que o governo destina justamente para essas demandas de 28 regiões do estado aqui do Rio Grande do Sul. O município de Cachoeira do Sul compõe o CORED Jacuí Centro. E desde segunda-feira, a presidência do Jacuí Centro, do CORED Jacuí Centro, está com o advogado Igor Noronha, que está com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Igor? Primeiramente, parabéns por essa atividade, por essa função e obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Muito obrigado, Daniel. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês na TV Cachoeira, cumprimentar os telespectadores. E a responsabilidade que nós assumimos na última sexta-feira é tocar o CORED Jacuí Centro, esse colegiado que reúne 7 municípios da nossa região, Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Cerro Branco, Vila Nova, São Cepé e Restinga Seca. Então esse é um dos 28 COREDs distribuídos no estado e o Jacuí Centro desde sexta-feira então, sucedendo ao também cachoeirense Teonas Balmarte, também ao professor Fernando Bernal, que já tem uma trajetória de atuação no CORED. Nós, então, agora assumimos essa responsabilidade e a principal dela é efetivar a consulta popular, que desde a última segunda-feira está aberto o prazo para que qualquer cidadão apresente propostas para políticas públicas a serem desenvolvidas na região do nosso CORED. Então vamos lá, vamos começar aqui do zero. Para quem está em casa, nunca ouviu falar do CORED, acredito que poucas pessoas, mas vamos detalhar isso, Igor. O que é o CORED, como é que ele funciona? Explique isso para a gente e na sequência a gente já fala mais detalhes aqui sobre a consulta popular. O CORED, a sigla CORED significa Conselho Regional de Desenvolvimento. O Rio Grande do Sul é dividido em 28 COREDs, Daniel. E o nosso, nessas 7 cidades que eu falei, é o CORED Jacuí Centro, que reúne essas 7 cidades e elas, num ponto de vista pragmático, programático do seu desenvolvimento, discutem e propõem políticas públicas para o desenvolvimento dessa micro-região, dessa região. E a consulta popular é um desses mecanismos. Anteriormente, lá no início da concepção, no final dos anos 1990, era chamado orçamento participativo. Ao longo do tempo, foi mudando o nome, foi mudando a denominação, foi mudando as prioridades dos governos que sucederam e agora nós temos a chamada consulta popular. Um processo de participação social, bem verdade, como já era lá no orçamento participativo, e que ao longo do tempo, como eu falei, foi mudando a sua forma de concepção. Lá no início, eu me recordo de participar, tinham demandas da saúde, da educação, da segurança, e isso levava muita gente para as ruas. Se colocava lá uma banquinha na rua, o pessoal ia lá, se identificava com o título eleitoral e votava nas demandas da cidade e da região. Ao longo do tempo, essas 3 principais saíram da consulta popular e hoje nós temos 14 áreas que o governo do estado recebe propostas para serem cadastradas como projetos da consulta popular. Então vamos já aqui fazer um parêntese e detalhar justamente essa etapa, porque é nessa etapa que nós estamos agora. Quer dizer, os municípios, as entidades, podem nesse momento fazer aí a proposição de projetos que podem posteriormente, numa próxima etapa, serem votados pela comunidade. É isso, Igor? Exatamente. Nesse primeiro momento, que começou na segunda-feira, última, e vai até o dia 28 de setembro, portanto, um mês, qualquer cidadão, qualquer entidade representativa pode cadastrar lá no portal da Consulta Popular, www.consultapopular.rs.gov.br, a sua ideia. Cadastrada a sua ideia, vai para a Secretaria de Planejamento e Gestão e Governança do Governo do Estado. Para quê? Para fazer a triagem dessa proposta. Se a proposta do Daniel, se a proposta do Igor, se a proposta de quaisquer dos telespectadores que estão nos assistindo, ela é compatível com questão orçamentária, competência do Governo do Estado, uma série de situações são analisadas.
Por exemplo, me permita, digamos que eu faça uma indicação, entro lá no site, faço uma indicação de uma reforma para uma escola municipal de Cachoeira do Sul. Não vai ser aprovado. Não, né? vai ser, porque a escola é do município. Okay. Tem que ser competência do Estado. E também tem a questão orçamentária, certo? Não podemos aqui propor, por mais meritório que seja, por mais importante que seja para a região, o asfaltamento da 403, pela questão orçamentária. Tem um limite ali, 2 tem um milhões. Limite, exato. É mais de 2 milhões de reais por 2 Cored, milhões né? e 200 mil reais foram destinados para o nosso Cored esse ano. Já vem num crescente. Em 2021 era só 1 milhão e 200. O ano passado foram 2 milhões. Então houve um aumento pequeno, mas houve um aumento. Esse ano, 2 milhões e 200 mil, com a diferença nesse ano. 30% dos recursos, ou seja, esse percentual, tem que ser obrigatoriamente destinado a demandas sociais. Então, as pautas sociais tiveram esse percentual reservado na consulta popular desse ano. Né? Em função disso, eu já marquei reunião com o nosso secretário municipal da Inclusão Social, assim como os secretários dos municípios que compõem o nosso Cored, para que nós estejamos propondo, né, questões nessa área social para aproveitar o recurso. Com certeza. E aí também entrando na outra questão, se nós não conseguirmos mobilizar 2% de eleitores nas propostas, o recurso não vem. Então a gente precisa mobilizar um número mínimo de 2% dos eleitores em cada uma das cidades para que aquele município seja contemplado com a proposta, com a execução da proposta. Se não houver essa mobilização, o recurso não vem e é redistribuído entre aquelas cidades que conseguiram esse percentual. Nos últimos 2 anos, eu preciso dizer, Cachoeira não conseguiu mobilizar esses 2%. Então é um desafio para a diretoria atual do Cored essa mobilização nos 7 municípios, não somente em Cachoeira do Sul. Essa mobilização e esses 2% dos eleitores a que você se refere é para votação, que é na etapa subsequente. Isso, na etapa subsequente. Passada essa etapa primeira, que vai até dia 29 de setembro, onde as propostas serão enviadas e depois passada pela triagem, vem a etapa das assembleias. Vai ter assembleias locais e assembleias regionais. Lá no final, quase lá em novembro, não sei qual é a data especificamente, mas tem um calendário que são 5 etapas. Lá no final do ano é que ocorre a votação da demanda. Bom, então, primeiro ponto que eu acho que vale a gente enfatizar aqui, né, Igor? O governo do estado ele tem verbas para as quais ele é obrigado a fazer a destinação de recursos, né? Por exemplo, saúde, educação, segurança pública. Então, um apelo que a gente já faz aqui, inclusive em nome da TV, né? Esses são recursos que são recursos extraordinários, vamos dizer assim, como o Igor está enfatizando, que vão ser aplicados, pelo menos um percentual mínimo de 30% na área social. Então, é um recurso que não está previsto em orçamento. Então, é importante que a sociedade se engaje, se mobilize, que é justamente para conseguir fazer com que esse recurso seja absorvido pela comunidade em projetos locais. Exatamente. Não é uma boa? Demandas não faltam, né? Por onde a gente anda aí na cidade, a gente percebe muitas necessidades das regiões, dos bairros, das cidades como um todo. Então fica o apelo aí para o pessoal, num primeiro momento, fazer a apresentação desses projetos. E aí, na sequência, então, vem a etapa da votação, que vai ser mais para o fim do ano. Bom, eu gostaria de abordar aqui com o Igor também a questão da votação. Antigamente, o Igor deve lembrar, você que está em casa também, no orçamento participativo, ou mesmo já agora na época mais recente da consulta popular, para votação as pessoas iam à rua, né? Tinha alguns pontos, alguns locais em que as urnas eram colocadas, a pessoa ia lá, votava na demanda daquela região, existiam alguns projetos, e pronto, isso era contabilizado e depois a proposta vencedora ia adiante. De um tempo para cá, acredito que desde a pandemia, né, Igor, há um processo digital para votação. Como é que vai funcionar isso esse ano? As 2 últimas consultas populares, a de 21 e de 22, o governo do estado lançou mão de um aplicativo, o aplicativo da Colab.
Esse aplicativo não caiu no gosto da população, isso reiteradamente nos fóruns do Cored, dos presidentes do Cored, a gente ouve essa manifestação por conta da complexidade. Por mais que todo mundo seja familiarizado com celulares, com aplicativos, era um instrumento que causava muita complexidade. Por quê? Porque tu tinha que fazer uma série de informações de dados ali e acabava que a pessoa acabava desistindo de participar, porque até chegar no momento de votar, tinham que preencher uma série de dados. Isso acabava desestimulando as pessoas a participarem. Sensível a essa manifestação, a esse retorno das pessoas e dos presidentes do Fórum do Cored, o governo do estado esse ano decidiu fazer diferente. Seguiu o método virtual de votação, desculpa, só que dessa vez é mais simplificado. Tem lá no portal da Consulta Popular um cadastro, tem para que a pessoa se identifique, certo? Mas agora ficou muito mais fácil fazer. Tanto é que quem tem senha GovBR, e todo mundo que usa serviço público tem uma senha de GovBR, já entra com a própria sua senha GovBR ali e já faz a sua indicação nesse primeiro momento e depois na hora da votação da mesma forma. Claro que não é como era antigamente, as mesinhas na calçada, a cédula, mas isso é um processo de evolução normal, natural que se passa. Né? Nós esperamos que com essa mudança, essa facilitação, o pessoal se envolva mais, haja mais engajamento, haja mais participação, porque é como tu disseste, né? É um processo de participação da sociedade. No momento que a sociedade se exime de participar, acaba sendo difícil até cobrar a política pública. Tem lá o recurso, são 2.200.000 que a gente pode destinar para aquilo que a gente entende necessário para a nossa comunidade. Se a gente não participa, fica difícil cobrar depois. E é isso que a gente procura fazer, estando à frente do Cored nessa gestão. Então, muito importante agora, nesse primeiro momento, cadastrar a proposta. Eu sei que tem muita gente já fazendo isso. Logo, logo deve estar saindo as primeiras parciais do que a nossa população propôs. Mas muito mais importante que isso é a mobilização, a votação do eleitorado, o mínimo de 2%. É uma quantidade ínfima. Nós somos 66 mil cachoeirenses eleitores. 66 mil eleitores. Nós precisamos de pouco mais de 1.300. É um número muito pequeno perto da importância da mobilização, da importância da destinação desse recurso para a nossa região. É isso. E para você que está nos acompanhando em outra região, por exemplo, Santa Maria, Erechim, Passo Fundo, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, procure aí as informações da sua região também. O acesso vai ser o mesmo, né, para incluir propostas e posteriormente para votação também. Então acompanhe, fique atento para buscar aí os recursos que estão disponibilizados no Cored da sua região. Bom, nós conversamos aqui com o Igor Noronha, novo presidente do Cored Jacuí Centro, que compreende municípios da região central do Rio Grande do Sul e especialmente o município de Cachoeira. Igor, muito obrigado pela presença com a gente, pelos esclarecimentos e boa sorte aí no andamento desse trabalho tão importante da Consulta Popular. Muito obrigado, agradeço em nome de todos os municípios do Cored Jacuí Centro, a oportunidade de estar falando aqui para vocês, para o cachoeirense, para o munícipe de toda a nossa região. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.